Vamos então falar sobre aquele debate cafona que existe sobre educação técnica ou intelectual, erudita, ampla, enfim, educação para a vida. É um debate um pouco antigo e ele foi ressuscitado agora porque nosso governo ele é militar, né? Ele é composto por militares e o debate sobre tecnicalização da educação foi muito vigente, se é que a gente pode chamar de debate, na época da ditadura militar porque os militares acreditavam que precisava formar a mão de obra para o Brasil, a mão de obra mais industrial, entre outras demandas, mas precisavam formar mão de obra, os jovens precisavam trabalhar, e então eles colocaram o ensino técnico de forma muito ampla na educação básica brasileira. Houve variações de região para região e de acordo com a época, mas de um modo em geral, a educação técnica ela era uma opção que o estudante tinha quando ele estava entrando no ensino médio. Ele podia escolher o ensino médio técnico e podia escolher um ensino médio, eles chamavam de científico, né? Que ia preparar ele para cursar uma faculdade ou então para seguir uma carreira um pouco mais teórica e menos prática. Antes vamos falar sobre o ensino médio técnico. O que é o ensino médio técnico? Né? O que é a formação técnica num sentido mais amplo? Uma formação técnica ela tem como objetivo preparar a pessoa para fazer alguma coisa, uma coisa prática. Então, vai dar a teoria necessária para ele executar uma ação, uma atividade, que geralmente pode ser remunerada. Então, a gente pode jogar aí, fazer um bolo, fazer pão, consertar uma rede elétrica, ou então fazer a manutenção de um sistema elétrico mais complexo, consertar carro, né, moto, e temos também técnicos em enfermagem que fazem alguns serviços de enfermagem, mas eles também não podem fazer tudo que um enfermeiro faz, que é o chamado enfermeiro padrão, que é uma pessoa que fez um curso superior em enfermagem. Mas o técnico, de maneira em geral, ele vai aprender a fazer alguma coisa baseada em alguma teoria, só que ele vai ter um foco muito mais prático, né, no fazer e não no criar a prática. De maneira em geral, você pode pensar que o técnico ele aprende vários algoritmos, várias receitas de como resolver uma coletânea limitada de problemas. O ensino técnico, como eu falei, ele foi muito valorizado na época da ditadura. Bom, na época era muito comum as pessoas que fizeram magistério, que é um técnico em educação, seriam os professores técnicos, atualmente tem a pedagogia, né? E tem os técnicos em contabilidade. E, bom, eu imagino que em regiões mais centralizadas, eu tô falando aqui de Goiás, principalmente, mas eu acredito que em regiões mais centralizadas haviam técnicos mais industriais, né? Também tinha os técnicos em eletroeletrônica, técnicos em eletrotécnica, mas isso aqui em Goiânia, pelo menos, era o que tinha. Não eram tantas opções assim. Mas acabava ensinando para o jovem uma opção de prática que depois ele podia vender a mão de obra dele para poder ganhar algum dinheiro com isso. Por isso, por ser uma formação mais rápida e por ser uma formação que mais diretamente remunera as pessoas, ela tende a ser uma formação preferida das pessoas mais pobres. E isso era mais comum antigamente. Hoje não é tão comum mais por uma série de questões que eu quero discutir em outro vídeo. Ainda assim, por mais que os governos atuais possam dizer que o ensino não técnico ele é só um jeito de aparelhar a mente das pessoas, criar militantes, ainda dá para instrumentalizar as pessoas no sentido negativo, né, de criar massa de manobra através do ensino técnico. Primeiro que você pode encher a carga horária deles com aulas ainda assim inúteis, apesar de técnicos, porque não é porque tá no currículo de um curso técnico que é necessariamente útil, mas principalmente você pode criar uma falsa oferta de mão de obra, porque se você, numa região, por exemplo, que você tem uma empresa que é uma indústria têxtil, então você poderia, por exemplo, a indústria têxtil financiar o governo, ou poderia, né, molhar a mão, ou então através de alguma influência não ilegal. Eu poderia falar assim, não, governo, abre aí uma loja de costura porque eu tô precisando de mão de obra. Mas eu não preciso de pouca mão de obra. Eu preciso assim, de 200 costureiros, mas eu quero, tipo, que você forme uns 500, 800, pra ter briga pelas minhas vagas. Eu quero que tenha briga pelas minhas vagas. Porque aí eu vou pagar o mínimo possível pra essas pessoas, porque tá todo mundo precisando. E outra, gasta bastante, porque eu quero bons empregados. Eu quero pessoas muito competentes e quero gastar zero com formação. Então, assim, na teoria, dá pra você encher o mercado de trabalho com técnicos que não são de verdade úteis para aquela sociedade local, aquela região. Ainda assim, há de se concordar que a formação técnica é importante para formar mão de obra. E ela é importante no sentido mais social, que seria você nutrir a indústria com mão de obra qualificada,
e ao mesmo tempo no sentido individual, no sentido mais egoísta mesmo, em que você precisa formar o jovem para ele começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível, porque hoje o jovem sai com 18 anos do ensino médio e ele não sabe fazer nada, né? E por isso que muita gente só vira professor particular ou então faz uns cursos rápidos na área de estética para poder se qualificar e saber fazer alguma coisinha, porque a escola mesmo que ele ficou, sei lá, 15 anos, não preparou ele para ganhar um centavo sequer. E aí, o contraponto do ensino técnico é o ensino que a gente tem hoje, não que ele funcione, mas a proposta é essa, é o ensino intelectual. E qual que é a proposta do ensino intelectual? É você gerar no estudante um amor ao conhecimento, uma autonomia para poder fazer crítica, ler textos, discutir assuntos complexos, entrar em discussões bem profundas, entender melhor sobre o mundo, só que não necessariamente ele vai saber fazer isso, mas a ideia é essa. O que é um aprendizado intelectual? Ele é um conhecimento. O que é um aprendizado intelectual? Bom, ele visa criar seres eruditos, seres que querem aprender sobre tudo, de tudo um pouco e discutir sobre tudo. Então a gente vai aprender sobre meio ambiente, sobre sociologia, sobre diversos tipos de filósofos, sobre diversos países, né? No Brasil a gente é famoso por saber muita geografia, ou pelo menos por ensinar muita geografia, né? Se as pessoas aprendem é outra história. Só que ele é mais lento. E existem muitas justificativas para você ter um ensino mais intelectualizado. A gente tem um exemplo que ele é um pouco mais militante, que seria você usar a educação para poder criar uma consciência de classe, uma consciência ambiental. E aí a educação ela estaria instrumentalizando as pessoas para poder lutar por uma causa, né? No caso, numa luta mais coletivista, por exemplo, no sentido do feminismo, a educação poderia ser utilizada para que o machismo fosse vencido. No caso de um sentido mais socialista, a educação poderia ser utilizada para vencer o capitalismo, ou os privilégios, ou a desigualdade. Num ponto de vista, sei lá, mais ambientalista, a educação ela serve para criar cidadãos que vão preservar a natureza, vão criar soluções sustentáveis. Enfim, você tem várias pautas, elas não são exclusivas, e, bom, você consegue enxergar algumas dessas pautas em vários pontos da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC. Então dá a entender que é um pouco isso que está em curso a nível de intenção. Não quer dizer que consegue. E a gente tem um exemplo cognitivo que, honestamente, eu defendo, que é você, dentro da matemática, por exemplo, é você ensinar várias coisas que não são úteis, confesso, não são úteis, mas que no final permite a pessoa a desenvolver algumas habilidades de inteligência. Então você não vai ensinar regra de 3 para a pessoa sair por aí fazendo multiplicação cruzada o tempo todo. Mas você precisa mostrar para ela como que algumas coisas crescem de maneira proporcional, né? E depois você vai ensinar lá no ensino médio uma coisa que não é proporcional, que é a parábola, que é as funções quadráticas, e também você tem as curvas logarítmicas, que crescem muito rápido e depois crescem de maneira mais lenta. Tem as curvas exponenciais, que começam crescendo devagar e explodem depois em crescimento. Vocês têm várias opções, várias possibilidades de ensino que podem chegar numa compreensão melhor do mundo. Você tem também, no sentido da geografia, a orientação espacial. Na história você tem a compreensão do que tem ao seu redor, de maneira histórica, né? Pensar no presente como fruto do passado. Tudo isso enriquece o ser humano. Isso não vou negar, não. Só que virou tarefa. O objetivo aqui virou responder provinha. E eu não acho que desse jeito vai chegar nesse nível de consciência que estão desejando, né? E outro problema é que, como esse é o tipo de ensino predominante, como eu disse, em intenção, ele é lento, ele não necessariamente é eficaz, ele virou tarefa, então nem todo mundo está saindo do ensino com essa intelectualidade toda, essa erudição toda. Infelizmente, as pessoas estão saindo sem a parte intelectual e sem a parte técnica, porque verificar essa parte intelectual não é tão fácil. Ela é muito difícil, ela não é para todo mundo nesse tempo estabelecido, ou seja, não é todo mundo que consegue virar erudito em 4 anos corridos, 3 anos corridos, desculpa, 3 anos corridos, estudando aquelas coisas bem profundas, sabe, em uma linguagem às vezes muito complexa, e não necessariamente você sai um ser humano melhor do ensino médio só porque você estudou essas coisas. Mas ela ainda assim é muito importante, tá? Tanto dentro da química, da física, matemática, isso pode ir para as humanas também, filosofia, sociologia, enfim, N coisas. E ela é importante para formar pessoas que criam, pessoas que pensam além da técnica, pessoas que olham para a técnica, não sabem fazer muitas vezes, mas olhando para a técnica, olham a teoria e conseguem mexer os pauzinhos para poder melhorar a técnica.
Então a gente poderia comparar um técnico, por exemplo, a um mestre de obras, a um pedreiro, que sabe levantar um muro, mas você tem um engenheiro que, apesar de ele não saber na prática levantar um muro, porque, enfim, ele não tem a prática de misturar massa, enfim, ou assentar o tijolo, subir num andaime certinho, ele ainda assim ele sabe tudo que faz um muro ficar de pé, e ele pode olhar para o muro e falar, eu posso melhorar esse muro dessa determinada maneira. Então as duas coisas são muito importantes, só que você concorda comigo que não pode ter uma saturação das duas coisas? Eu não tenho dados para falar isso, é uma mera opinião, tudo que eu fiz aqui foi escrever uma série de percepções que eu tenho como professor, né, dentro do nosso currículo, mas né, o que eu descrevi, eu acredito que está muito bem fundamentado, vocês podem verificar. Só que a gente tem um problema muito sério, além do fato que as pessoas não estão saindo formadas da nossa educação básica. A gente tem um problema de que existe uma desproporção entre pessoas técnicas e pessoas intelectuais. Ora, no mundo você pode ter técnicos intelectualizados e intelectuais que sabem fazer várias coisas, mas o tempo é escasso e aos 18 não dá para fazer os dois muito bem, sabe? Aos 50 você conseguiria fazer os dois muito bem, mas aos 18 é um pouco difícil. Então, o certo seria fazer algumas escolhas. E o que acontece é que esse balanço ele não acontece quando o governo impõe um tipo de educação necessariamente. Claro que ele te dá a opção de fazer o técnico, mas ele te obriga a estudar e não te dá todas as vagas possíveis para fazer um curso técnico. Então isso meio que cria um desbalanço. E as demandas da sociedade são muito mutáveis. Então uma pequena região ela pode ter uma demanda muito grande por determinados tipos de técnico numa época e depois ter uma demanda muito grande por determinados tipos de intelectuais, criadores, como artistas, engenheiros, planejadores, arquitetos, enfim, esse pessoal que precisa planejar a coisa olhando um pouco mais de cima, num olhar mais teórico e abstrato. E também tem as demandas pessoais, quer dizer, não é todo mundo que tem condição de passar 15 anos bem numa escola e aprender tudo certinho, para depois ir para uma faculdade, fazer mais 4, 5, até 6 anos de faculdade, e só então poder ganhar algum dinheiro. Isso aí é um privilégio para poucos, para falar a verdade. Né? Se você fez isso direitinho, realmente é um privilégio para muito poucas pessoas. E aí as demandas pessoais não são supridas. A pessoa se vê obrigada a fazer uma faculdade para poder trabalhar com alguma coisa, porque tá todo mundo acostumado com contratar gente com curso superior. Isso deixou de significar qualquer coisa, mas as demandas pessoais vão pressionando a pessoa para ela fazer um curso superior, que é caro, é longo, só que tem uma preparação totalmente técnica. Né? E dessa bagunça até surgiu os tecnólogos, que são, assim, uma mistura desses dois. Na verdade, é um curso técnico com nível superior, enfim, bagunça.